dia, em terras africanas dos povos iorubás, um mensageiro chamado Exu andava de aldeia em aldeia à procura de solução para terríveis problemas que na ocasião afligiam a todos, tanto os homens como os orixás. Conta o mito que Exu foi aconselhado a ouvir do povo todas as histórias que falassem dos dramas vividos pelos seres humanos, pelas próprias divindades, assim como pelos animais e também por outros seres que dividem a terra com o homem. Histórias que falassem da aventura e do sofrimento, das lutas vencidas e perdidas, das glórias alcançadas e dos insucessos sofridos, das dificuldades na luta pela manutenção da saúde, contra os ataques da doença e da morte. Todas as narrativas a respeito dos fatos do cotidiano, por menos importantes que pudessem parecer, tinham que ser devidamente consideradas. Exu deveria estar atento também aos relatos sobre as providências tomadas e as oferendas feitas aos deuses, para se chegar a um final feliz em cada desafio enfrentado. Assim ele fez, reunindo 301 histórias, o que significa, de acordo com o sistema de enumeração dos antigos iorubás, que Exu juntou um número incontável de histórias. Realizada essa pacientíssima missão, o orixá mensageiro tinha diante de si todo o conhecimento necessário para o desvendamento dos mistérios sobre a origem e o governo do mundo dos homens e da natureza, sobre o desenrolar do destino dos homens, mulheres e crianças, e sobre os caminhos de cada um na luta cotidiana contra os infortúnios que a todo momento ameaçam cada um de nós, ou seja, a pobreza, a perda dos bens materiais e de posições sociais, a derrota em face do adversário traiçoeiro, a infertilidade, a doença, a morte. Conta-se que todo esse saber foi dado a um adivinho de nome Orunmilá, também chamado Ifá, que o transmitiu aos seus seguidores, os sacerdotes do oráculo de Ifá, que são chamados babalaôs ou pais do segredo. Este é o início do livro Mitologia dos Orixás, do professor Reginaldo Prante, da Companhia das Letras. Neste livro, ele conta que é durante a iniciação que o babalaô adquire a sabedoria de leitura do oráculo, aprende a história dos fatos que se repetem a cada dia na vida dos homens e mulheres até os dias de hoje. Para os iorubás antigos, nada é novidade. Tudo o que acontece já teria acontecido antes. São os mitos. Esse ensinamento era transmitido oralmente. Não havia registro escrito. Os mitos dos orixás estão organizados em 16 capítulos. Todos foram decorados pelos iniciados. Até bem pouco tempo atrás, a língua escrita não fazia parte da cultura dos povos de língua iorubá. Segundo Joseph Campbell, as mensagens dos mitos nos fornecem subsídios para interpretar a nossa própria experiência de vida, como se comportar. São histórias sobre a sabedoria de vida. E o babalaô, em sua iniciação, precisa identificar dentro desses 16 capítulos onde está o problema da pessoa que está se consultando com ele. Afinal, ele deve apresentar uma solução. E acredita que as soluções estão lá. Então joga os 16 búzios ou outra ferramenta de adivinhação para lhe mostrar o Odu. Qual é o mito que procura? Aí entra o Exu, que é o mensageiro e o transportador. Exu
leva a comunicação entre o Babalaô e o Orumilá, o deus do oráculo, que dará a resposta e também transportará as oferendas ao mundo dos orixás, porque a solução para o consulente será encaminhada através dos ebós, que são as oferendas, e os orixás são os protagonistas. Na África, no Brasil ou em Cuba, a arte da adivinhação ainda se mantém. África e Cuba, os babalaôs. No Brasil, pais e mães de santo, babalorixás ou sacerdotes fazem este trabalho, mas com algumas diferenças. No Brasil, houve uma simplificação da adivinhação no jogo de búzios, e a mitologia foi sendo apagada aos poucos, mas alguns fatores foram preservados. Os nomes dos odus, as previsões, e os ebós, as oferendas. Os nomes dos orixás, que são os protagonistas. Mas o próprio orixá Orumilá foi sendo esquecido, passando Exu a ocupar o papel principal na prática do oráculo do jogo de búzios. Mas os mitos continuam presentes? Hoje, sim. Os mitos me dizem onde estou no mundo e colaboram no quem sou. Eles estão no mito da criação, na história, na caracterização, na constituição de cada orixá. Os mitos estão na vestimenta, os mitos estão nas cores, nas danças. Os mitos estão nos tabus e nos preconceitos, que são muito presentes no dia a dia do candomblé. Os mitos estão no papel que desempenha a mulher no terreiro, no papel das crianças, das viúvas. Os mitos estão nos rituais, mas essa mitologia é transmitida de forma confusa, desorganizada, dificultando o entendimento dos praticantes que participam, mas sem saber muito bem onde estão e o que estão a fazer. No livro O Poder do Mito, o repórter pergunta ao professor Campbell: por que mitos? Porque deveríamos importar com os mitos o que eles têm a ver com a minha vida. Campbell responde: minha primeira resposta seria: vá em frente, viva a sua vida, que é uma boa vida. Você não precisa de mitologia. Não acredito que se possa ter interesse por um assunto só porque alguém diz que é importante. Acredito em ser capturado pelo assunto, de uma maneira ou de outra. Mas você poderá descobrir que com uma introdução apropriada, o mito é capaz de capturá-lo. E então, o que ele poderá fazer por você, caso o capture de fato? Um de nossos problemas hoje em dia é que não estamos familiarizados com a literatura do espírito. Estamos interessados nas notícias do dia e nos problemas do momento. Antigamente, o campus de uma universidade era uma espécie de área hermeticamente fechada, onde as notícias do dia não se chocavam com a atenção que você dedicava à vida interior, nem com a magnífica herança humana que recebemos de nossa grande tradição, Platão, Confúcio, Buda, Goethe e outros, que falam dos valores eternos, que têm a ver com o centro de nossas vidas. Quando um dia você ficar velho e tiver todas as suas necessidades imediatas atendidas, e então se voltará para uma vida interior. Aí, se você não souber onde está, ou o que é esse centro dessa vida interior, você vai sofrer. Aprender mitos nos dá essa resposta e não nos deixa chegar a esse ponto de vazio de uma vida interior. Nos cultos de origem africana, no Brasil, a desorganização com que a mitologia dos orixás é apresentada começou a se dissolver com algumas transformações. Em 1960,
houve uma expansão das religiões afrodescendentes. Por exemplo, o candomblé na Bahia se alastrou em todo o Brasil e a santeria cubana nos Estados Unidos. Com isso, atraiu praticantes do candomblé aqui no Brasil com um perfil diferente. Pessoas de classe mais elevada, com maior escolaridade, acostumados à leitura de livros, acostumados a se informar, a estudar sobre o que lhe é interessante. Aumentaram as publicações escritas, artigos de pesquisa, teses de mestrado e doutorado e também livros, resultados de pesquisa, como esse que eu estou comentando aqui, do professor Reginaldo Prandi, da USP. E isso tem sido muito bom. Enriqueceu a bibliografia de estudo para a teologia africana no Brasil. Textos dos oráculos, antes esquecidos, desprezados e que estavam desaparecendo, foram registrados e divulgados. Os mitos dos orixás, os modos de fazer os rituais na África foram divulgados. Esses novos praticantes, cultuadores dos orixás, encontraram nos mitos explicações e sentidos para práticas e concepções do candomblé. Enxergaram no mito, impregnado nos rituais, nas cantigas, nas cores, nos desenhos das roupas, enxergaram o mito nos colares. Enxergaram o mito nos rituais secretos de iniciação, nas danças e na própria arquitetura dos templos. Enxergaram os mitos nos arquétipos, ou modelos de comportamento do filho de santo, que recordam no cotidiano as características e aventuras míticas do orixá, do qual se acredita o filho ser o descendente. Com toda essa transformação, temos hoje um crescimento riquíssimo no mercado de livros, na bibliografia referente aos orixás, uma bibliografia sobre o candomblé, sobre a teologia afro-americana. Dessa forma, a transmissão antiga oral do conhecimento teológico hoje é transferida para o culto de forma escrita. Então, temos muitas fontes para estudo teológico e temos a compilação dos mitos africanos e afro-americanos dos orixás com uma qualidade excelente, como nessa pesquisa. Quem são verdadeiramente os orixás? A pesquisa nos responde. Na teologia africana, os orixás são deuses que receberam de Olodumaré, ou Olorum, a missão de criar e administrar o mundo, ficando cada orixá responsável por uma parte da natureza e uma dimensão da vida em sociedade e uma dimensão da condição humana. Na África, a maioria dos orixás possui culto em algumas cidades ou região, enquanto outros nem sequer são celebrados, são esquecidos e até mesmo surgem novos orixás. Mas há alguns que são celebrados e cultuados em toda a terra iorubá. Na teologia afro-americana, que inclui o Brasil, Cuba e Estados Unidos, existe um conjunto de 20 entidades que são cultuadas e nós teremos aqui um vídeo explicativo sobre cada uma dessas entidades. Grata a todos que ouviram até aqui. Espero que esse conhecimento tenha sido útil para você. Eu sou a Jus Rezende, professora do curso de Teologia da Unicidade. Se ainda não se inscreveu e se puder, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Isso é importante para o nosso trabalho. Até a próxima. Fiquem com Deus e até mais.